É melhor. Pronto. Gente, então, boa noite, tá? Hoje é dia 23 de junho e a gente vai começar mais uma aula aqui do nosso curso de hipertensão. E agora, hoje, efetivamente, a gente entra na hipertensão arterial sistêmica, tá? As aulas anteriores, a gente falou um pouco sobre pesquisa clínica, sobre artigo científico, ler, escrever, falou um pouco de currículo, né? Mas hoje, a partir de agora, a gente vai efetivamente entrar na hipertensão arterial. E essa primeira aula, ela vai falar sobre o diagnóstico de hipertensão arterial, como que a gente vai diagnosticar aquele paciente, tá? Tudo começa ali no diagnóstico. Aí foi. Então vamos lá. Hipertensão arterial, todo mundo sabe, é uma doença de muito alta prevalência. Então, com certeza, todos vocês, ao longo da prática clínica de vocês, independente da especialidade que escolherem fazer, vão se deparar com pacientes com hipertensão arterial. Ela é assintomática na grande maioria do seu curso e ela é multifatorial, ou seja, ela não tem uma causa específica. Dificilmente é aquela paciente com hipertensão que tem uma única causa como a gênese daquela doença. Na maioria das vezes, a hipertensão é um paciente com múltiplas causas, multifatores para a condição. E aqui isso está muito bem exemplificado no último guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, que foi publicado agora ano passado, 2024, em que ele coloca a complexidade da gênese da hipertensão arterial. Então, a gente tem diversos mecanismos que estão envolvidos nessa doença, desde mecanismos renais, até mecanismos genéticos, mecanismos comportamentais, socioeconômicos, desenvolvimento. Então, a gente tem hiperativação simpática, hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperaldosteronismo primário, hipertiroidismo, história familiar, obesidade, maior ingesta de sal, sedentários, fatores socioeconômicos e emocionais. Então, assim, a gente tem muita coisa envolvida na gênese da hipertensão arterial. E cada vez mais, é, essa gênese ela vem se tornando mais complexa, tá? Então, se você for pegar, avaliar livros, sei lá, da década de 80, 90, a fisiopatologia da hipertensão arterial ela era muito mais simples do que o que a gente está vendo agora. Então, cada vez essa fisiopatologia vem ganhando complexidade e isso faz com que o diagnóstico ele seja muito necessário e ele seja cada vez mais preciso, né? Então a gente não pode achar que aquele paciente é ou não é hipertenso. Então a gente tem que ter critérios muito claros para diagnosticá-lo, uma vez que o tratamento vai envolver abordagem de múltiplos fatores. Então, como a gente já falou, tem uma elevada prevalência, ela é uma doença assintomática, multifatorial e, mais do que tudo, ela é uma doença sistêmica. Durante muito tempo, se entendeu que hipertensão arterial era uma doença do cardiologista, era uma doença do sistema cardiovascular. Hoje a gente sabe absolutamente que hipertensão arterial é uma doença que afeta absolutamente todo o organismo. Então a gente tem clínicos envolvidos, cardiologistas, endocrinologistas, nefrologistas. A gente tem uma série de especialidades, uma série de pessoas que estão envolvidas no controle da hipertensão e no tratamento da hipertensão arterial. E veja bem que a hipertensão arterial, ela não é apenas uma doença em que se relaciona contingente e conteúdo. Não é só uma situação de líquido dentro de um vaso, né? Líquido dentro de um cano. Não é só uma questão física ali. A gente tem uma série de outros disfunções dentro da gênese da hipertensão arterial que hoje a gente entende que a hipertensão ela é uma doença muito mais endovascular, endotelial e vascular do que propriamente cardiológica, assim, né? Então, não é exatamente uma doença do coração,
mas ela é muito mais uma doença dos vasos, uma doença inflamatória, uma doença do endotélio. Então a gente tem uma perda da função vasorreguladora, né, com alterações ali de produção de óxido nítrico e endotelina. A gente tem uma doença trombogênica, então ela é uma doença que mexe na parte hemostática, ela é uma doença inflamatória e que a gente tem alterações da nossa reparo, do nosso reparo, nossos mecanismos de reparo tissular, com perda desse autocontrole e aumento de fatores de crescimento, tá? Então, isso aqui é para a gente poder exemplificar melhor. A gente tem vasoconstricção com redução da produção de óxido nítrico e aumento da endotelina. Tem um processo aterosclerótico mais avançado, porque é uma doença com rico processo inflamatório ali e uma doença trombótica, como a gente viu. Ela mexe muito ali no contexto da hemostasia. E a gente tem reparo tissular exagerado com aumento da produção de colágeno e redução da elastina, levando à rigidez arterial. Então, a hipertensão arterial é uma doença que hoje a gente sabe que ela é muito mais endotelial, endovascular, né? Ali, endovascular não no sentido de terapia endovascular, mas no sentido de uma doença do vaso e do endotélio, do que uma doença do coração e muito menos ainda uma disfunção entre conteúdo líquido e contingente do cano. E aí isso acaba fazendo com que a hipertensão arterial ela seja responsável por uma elevada mortalidade cardiovascular e até 50% de todos os eventos cardiovasculares podem ser atribuídos a ela. Então, é uma doença de extrema prevalência, todo mundo vai se deparar com um paciente com hipertensão arterial e uma doença com muito alta morbimortalidade cardiovascular. Então, isso aqui a gente vai ver ainda ao longo de outras aulas, que é um fluxograma de como que a gente encara, de como a gente vai se portar frente a um paciente com hipertensão arterial. O primeiro passo, que é o que a gente vai falar hoje, é o passo do diagnóstico. Então, para eu poder tratá-lo adequadamente, eu preciso fazer o diagnóstico adequado, posteriormente estratificá-lo dentro de uma estratificação de risco cardiovascular clara, e só aí que eu vou propor o tratamento desse paciente. Então, para a gente diagnosticar hipertensão arterial, por mais que tenha mudado muito o conceito fisiopatológico da doença, o diagnóstico ele segue ainda sendo feito como a gente fazia há bastante tempo atrás. O diagnóstico da pressão arterial é igual à medida da pressão arterial. Então, assim, para diagnosticá-la, eu preciso medir a pressão. E eu tendo duas medidas de consultório consecutivas maiores ou iguais do que 140 por 90, eu estou autorizado a dizer que aquele paciente tem hipertensão, tá? Então, todos os guidelines mantêm este critério para diagnóstico de hipertensão. Então, parece que o diagnóstico de hipertensão ele é muito fácil. Pô, se fazer o diagnóstico é só medir a pressão arterial, pô, eu meço pressão arterial na consulta, eu faço essa avaliação, é fácil, eu vou fazer o diagnóstico de forma muito simples. Então, a gente encerra a aula aqui e todo mundo vai sair daqui sabendo fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Mas veja bem, em 2023 foi publicado o guideline da ASH. Isso também se manteve no guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2024. E aqui a gente vê pelo menos 9 condições que precisam ser garantidas para que eu tenha uma correta medida, uma correta aferição da pressão arterial. Eu duvido que qualquer uma das pessoas que faz medida de pressão arterial dentro de uma consulta médica cumpra os 9 requisitos, tá? Então, isso serve para quê? Serve para dizer que a nossa técnica de medida de pressão arterial é muito inválida, ela é muito imprecisa, tá? Principalmente em situações de atendimento básico, em que você tem consultas muito rápidas, em que eventualmente você pode ter materiais sem calibração, você pode ter materiais de qualidade inferior, né? Então, isso tudo diminui a confiabilidade, diminui a precisão da nossa medida da pressão arterial. Então, em resumo, a pressão de consultório, depende da qualidade como ela está sendo feita.
ela não leva em consideração, desculpa, a variabilidade da pressão arterial que ocorre nas 24 horas. Isso é normal, isso é fisiológico a gente ter, tá? Ela não leva em consideração o fenômeno do jaleco branco, que é um fenômeno real e que pode sim alterar numa proporção bem considerável a pressão arterial do paciente. Na grande maioria das vezes, o uso de valores é arredondado, a menos que você tenha um aparelho digital. Se você usar aquele aparelho aneroidezinho, você com certeza vai arredondar os valores da hipertensão, da sua pressão arterial. Aquele aferidor aneroide, o esfigmo aneroide, ele tem as pontuações a cada 2 milímetros de mercúrio. Então, na maior precisão que eu vou ter ali, eu vou dizer que aquele paciente tem 122 de sistólica, por exemplo, mas não 123 e nem 121. Isso é menos frequente quando a gente tem o digital. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa olha ali no digital e não escreve tudo. Escreve só 12 por 8, por exemplo, e não 123 por 85, por exemplo, tá? Então, com frequência, os valores são arredondados. Ela não leva em consideração também a variabilidade da pressão a curto prazo e não avalia a sua pressão em situações de rotina. Você, na hora que está ali sentado na frente do médico para fazer a avaliação da sua pressão arterial, você está num momento totalmente desconexo da sua rotina habitual. Então, se a gente for levar em consideração aqui mais ou menos uma linha do tempo da evolução da aferição da pressão arterial, a gente começa com aquele esfigmo aneroide, avança para um esfigmo digital, que já melhora muito a nossa qualidade de medida, e avança para medidas de pressão arterial fora do consultório, que melhoram muito a nossa precisão diagnóstica. Então, hoje em dia, falar de diagnosticar hipertensão arterial, que é uma doença tão prevalente, que tem tanta fisiopatologia envolvida, tem tantos fatores externos que influenciam naquele número que a gente vai ver, e falar que a gente não vai fazer avaliação ou que a gente não mede a pressão arterial fora do ambiente de consultório, isso está começando a cair por água, né? Então, assim, a gente não é. Dificilmente vai estar exercendo a melhor prática clínica se a gente ficar confortável e de medir única e exclusivamente a pressão de consultório do nosso paciente. Fazendo uma analogia muito simples aqui, é como se eu quisesse tratar todo paciente diabético apenas fazendo um HGT, não levasse em consideração a hemoglobina glicada, por exemplo. Tá? Então, assim, a gente precisa ter, diante de uma coisa que sofre tanta variabilidade quanto a pressão arterial, eu não posso ter medidas pontuais, ou quanto mais medidas, em mais situações, melhor para o diagnóstico. Então, todos os guidelines hoje, eles sugerem que a melhor forma de eu diagnosticar o paciente com hipertensão arterial é através da medida da pressão de consultório associada a uma medida de pressão de fora de consultório. Então, a gente continua com aquela nossa média de 2 medidas consecutivas de consultório maior do que 140 por 90 e a gente associa a uma medida de fora de consultório. Então, idealmente, a gente faz o diagnóstico de hipertensão arterial através de uma pressão de consultório maior do que igual de 140 por 90 associado a um método de medida de pressão de fora de consultório alterado. Quais são os métodos de aferição de medida de pressão arterial fora de consultório que existem hoje? O mais simples é a automedida de pressão arterial. É aquela medida em que o próprio paciente, através do aparelho que ele tem, mede a sua pressão arterial de forma aleatória, tá? Então essa modalidade ela não tem protocolo estabelecido e a gente não tem nenhum estudo de risco cardiovascular com esse método. Então ele serve para quê? Ele serve única e exclusivamente para triagem, tá? Então, o paciente que frequentemente mede a sua pressão de forma aleatória e olha aí o número ali
constantemente está elevado, esse paciente precisa ter uma avaliação mais precisa para confirmar se ele é ou não hipertenso, tá? E aqui eu quero fazer um alerta aos dispositivos tipo wearables aí, né? Relógios, anéis, que prometem medir a pressão arterial e fazer a sua vigilância de saúde. Nenhum desses dispositivos ele é validado para o diagnóstico de hipertensão arterial. Ele também não é validado para triagem, por exemplo. Ou seja, hoje os dispositivos que são validados são todos eles com cuff. Nenhum desses dispositivos sem cuff, ou seja, em que não há um balão ali que infla e desinfla, eles não têm validação clara. Ele serve para ajudar ali numa observação para o cara, poxa, a pressão ali que o relógio está medindo está se dando sempre alta. Pô, vou comprar um aparelho, vou providenciar um aparelho e confirmar, ou vou procurar o posto de saúde ou consulta médica para poder fazer a confirmação de fato se eu sou ou não hipertenso, tá? Então só confiar naquilo não pode ainda não. O segundo método que a gente tem para medida de pressão arterial de fora de consultório é a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Qual é a diferença dela para a automonitorização? A diferença é que o aparelho, ele, na maioria das vezes, é fornecido pelo lugar em que está fazendo o exame. Então, leva o aparelho de MRPA, o paciente leva, o paciente, de acordo lá com as instruções que ele vai receber, coloca o manguito no braço, liga o aparelho, faz a medida e o aparelho tem memória. Ele não precisa anotar nada. A automonitorização, a maioria dos pacientes tem que anotar. Os aparelhos mais modernos, digitais, eles até têm memória. Então, se o paciente não anotar, ele pode levar para você e você ir lá pegando um por um. A MRPA, o aparelho ele tem a memória dele e os resultados são descarregados em um software de computador que faz os cálculos de média, que faz os cálculos de tendência, faz uma série de cálculos para que a gente possa estar o laudo desse exame. Esse protocolo, desculpa, esse exame, ele tem protocolos definidos, tá? Em que a grande maioria deles dura de 5 a 7 dias e fazem de 2 a 3 medidas no período da manhã e de 2 a 3 medidas no período da noite, tá? Lá no ProHeart a gente usa o protocolo de 7 dias, 2 medidas de manhã, 2 medidas à noite, tá? E ele pode ser telemonitorado. Então, se o paciente consegue, se aquilo o aparelho descarrega os dados em um software, a gente consegue monitorar, fazer isso remotamente. Então, sei lá, se o paciente tiver um número muito alto, tiver um valor muito alto, ou se sentir mal, tiver alguma sintomatologia em si, ele pode entrar em contato com o médico entrar lá no site do fabricante e resgatar como que os valores da pressão têm se comportado, tá? A monitorização residencial da pressão arterial, a gente adapta ela às vezes com o aparelho do paciente. Então, assim, é difícil achar lugares que façam MRPA para prática clínica, né? A grande maioria aqui no Brasil acaba fazendo com o intuito de pesquisa. Então, você acaba podendo adaptar isso com o aparelho do doente. É uma adaptação que a gente usa para poder usá-lo. Em que a gente acaba montando o protocolo. A gente fala para o paciente lá, ele leva o aparelho dele para a gente ver, a gente olha, valida, vê se o aparelho está calibrado ou não, faz uma comparação entre a medida do nosso aparelho e o aparelho do doente e faz a programação com ele. Olha, você vai medir durante 7 dias consecutivos a sua pressão, 2 medidas de manhã, 2 medidas de noite. As medidas elas não podem ter mais de 1 hora de diferença de intervalo entre elas, então eu tenho que medir e a outra medida tem que ser até 1 hora para isso ser considerado válido, tá? E aí a gente depois não vai ter como descarregar no software, a gente vai ter que pegar, anotar lá valor por valor e uma tabelinha de Excel e fazer os cálculos ali, por exemplo. Isso é uma forma de adaptar esse método de medida fora de consultório para a nossa realidade hoje. Mas o método que mais amplamente está difundido
é a MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, em que o paciente fica com o aparelho de pressão arterial, fica com o manguito no braço durante 24 horas. Esse aparelho é colocado numa clínica e é retirado da clínica. O paciente não precisa anotar, o paciente não precisa olhar o visor, apesar de ter um visor e a pressão aparecer ali, todo mundo quer olhar, mas ele não tem necessidade de ficar olhando e vigiando aquilo, tá? O protocolo que é mais amplamente utilizado é uma medida de pressão a cada 15 minutos na vigília e uma medida de pressão a cada 30 minutos no sono, tá? Aí, como eu falei, a duração, na grande maioria deles, é de 24 horas, tá? Quais são os valores considerados normais para MAPA e para MRPA? Como eu falei, a automonitorização ela não é um método que a gente tenha referência bibliográfica para diagnóstico, para risco cardiovascular e nem valores de normalidade, tá? Então, a mapa, ela é considerada uma mapa normal quando eu tenho uma pressão de vigília menor do que 135 por 85 de média, de sono menor do que 120 por 80 de média e nas 24 horas menor do que 130 por 80. E a MRPA é quando eu tenho uma pressão ali geral do exame como um todo, a média menor do que 130 por 80, tá? Então, idealmente, a gente vai fazer o diagnóstico de hipertensão arterial quando eu tenho uma medida de pressão de consultório maior ou igual a 140 por 90, associado a uma medida de pressão de fora do consultório, idealmente MRPA ou MAPA. Por que que eu preciso buscar, sim, a avaliação da pressão de fora de consultório? Porque a gente só consegue fazer o diagnóstico correto do paciente no consultório em mais ou menos ali 60 e poucos por cento do paciente. A gente vai estar perdendo em torno de 30 a 35% dos nossos diagnósticos. Porque eu só vou conseguir, de fato, fazer o diagnóstico correto. Vocês veem a minha setinha? Sim, sim. A gente só vai conseguir fazer o diagnóstico correto na medida de pressão de consultório aqui e aqui. Os outros dois quadrantes eu vou estar errando, tá? Então, eu preciso ter sim uma medida de pressão de fora de consultório, mesmo no momento diagnóstico, porque senão eu posso errar o meu diagnóstico em torno de 30 a 35% dos meus pacientes. Então, quando eu tenho uma medida de consultório, de pressão de consultório normal, e eu tenho uma medida de fora de consultório também normal, ótimo, esse paciente ele não é um paciente hipertenso. Mas se eu tenho uma medida de pressão de consultório anormal e eu tenho uma medida fora de consultório normal, esse paciente tem hipertensão do jaleco branco. Ele estaria erradamente sendo rotulado e tendo diagnosticado como hipertenso se eu levasse única e exclusivamente em consideração a minha pressão do consultório. E o oposto é a mesma coisa. Se eu tenho uma pressão de consultório normal e tenho uma MAPA ou uma MRPA alterada, eu vou estar deixando de fazer o diagnóstico que esse paciente é um hipertenso mascarado e estaria privando ele do tratamento adequado. Esse paciente ia estar fazendo lesão de órgão-alvo e aumentando o risco cardiovascular. E quando eu tenho pressão de consultório alterada e pressão de MAPA alterado, é o meu paciente hipertenso mesmo, que é hipertenso sustentado. Então, como eu falei, a gente precisa para poder fazer o diagnóstico dessas duas extremidades, essas duas condições, a hipertensão do jaleco branco e a hipertensão mascarada. E a medida de pressão de fora consultório, ela não é útil única e exclusivamente para o diagnóstico. A gente aqui vai se ater um pouquinho ao diagnóstico, mas ela não serve só para isso, ela também serve para o acompanhamento do paciente hipertenso, tá? Porque da mesma forma, eu ia estar considerando que mais ou menos ali uns 20% dos nossos pacientes, 20 a 30% dos nossos pacientes, iriam estar errados dentro do seu controle. Eu podia estar achando que esse paciente não está controlado quando está, ou achar que ele está controlado quando ele não está. Então, aqui é a mesma coisa. O paciente que tem medida de consultório normal e a medida de fora de consultório normal é um hipertenso que está controlado.
se ele tem uma medida de consultório anormal, alterada, com uma medida de fora de consultório normal, ele tem hipertensão do jaleco branco que não está controlado, ou seja, a hipertensão do jaleco branco não está controlada. Mas esse paciente ele não precisa aumentar medicamento antipertensivo, tá? Se eu tenho uma pressão de consultório anormal, vou aqui para cima que é mais fácil, anormal e uma pressão de mapa anormal, eu tenho um paciente com hipertensão sustentada não controlada. Esse paciente aqui, se a gente levar em consideração a pressão de consultório, eu vou estar tratando certo. Mas eu posso ter o paciente que eu tenho pressão de consultório normal e tenho pressão de fora de consultório alterada. Esse paciente, ele também vai estar sendo privado, se eu não faço a medida da pressão de fora consultório, eu vou estar privando esse paciente de poder ser tratado, porque ele vai estar ficando hipertenso, aumentando lesão de órgão-alvo e aumentando o risco cardiovascular. Quais são as indicações formais que a gente tem para MRPA hoje? Então, hoje, eu vou indicar MRPA, assim, a MAP e a MRPA tem indicações muito parecidas, vocês vão ver, tá? Mas eu vou indicar naqueles pacientes que eu suspeito do fenômeno do jaleco branco. Como que eu vou suspeitar que o paciente possa ter efeito de jaleco branco? Quando o paciente já me diz, não, doutor, eu já fiz um exame daquele da outra vez e minha pressão no médico sempre dá alta. Ok, ele ter tido fenômeno do jaleco branco uma vez não o isenta de poder ser um hipertenso verdadeiro numa segunda, tá? Ou aquele paciente que fala que, pô, engraçado, que a minha pressão tá alta, mas em casa, quando eu meço, ela tá sempre boa. Tá? Então, esse paciente, quando eu tenho a suspeição do paciente ter fenômeno de jaleco branco, eu preciso, sim, indicar uma medida de pressão de fora de consultório. Naqueles pacientes que são pré-hipertensos, tá? Então, ele é aquele paciente que ele não tem a pressão ótima, mas ele também não tem a pressão de consultório maior do que 140 por 90. Ele tem a pressão ali no pré-hipertenso. Ele tem aquela pressão de 135 por 85, 136 por 85, 134 por 88. Então, é o pré-hipertenso. Por que que eu preciso indicar a pressão de fora de uma aferição de pressão de fora de consultório para esse paciente pré-hipertenso? Porque ele pode, ser um normotenso e ele só tem um fenômeno do jaleco branco mais reduzido. Ele não aumentou a pressão a níveis de hipertensão. Ou ele pode ser sim um hipertenso. A pressão de consultório dele está menosprezando a pressão verdadeira. Assim como aqueles pacientes hipertensão estágio 1. Porque esse paciente ele pode ser um pré-hipertenso ou um normotenso, ou ele pode efetivamente ser um hipertenso, tá? Então, sempre que eu tenho aquelas situações limítrofes ali diagnóstico, é pré-hipertensão, hipertensão muito leve, é interessante a gente fazer uma medida de pressão de fora de consultório para confirmar aquilo que eu estou vendo e poder sim dar o diagnóstico de forma precisa. Lembrem-se que hipertensão arterial é uma doença multifatorial e que você, uma vez que você começa o tratamento para essa doença, o seu objetivo é que esse tratamento ele seja ininterrupto e contínuo. Então você vai estar dando uma notícia para aquele paciente que vai colocá-lo em risco cardiovascular, vai fazer ele mudar uma série de coisas na vida dele, vai fazer ele tomar eventualmente alguns medicamentos, que a ideia é que seja de forma contínua e sem prazo de término, tá? Quando que eu vou indicar também uma aferição de pressão de fora de consultório aqui, MRPA, o mapa? Quando eu tenho um paciente normotenso, mas eu identifico que esse cara tem lesão orgânica. Então, um normotenso que tem albuminúria, um normotenso que tem HVE, é um normotenso que faz um exame de fundo de olho e tem uma retinopatia hipertensiva. Esse paciente eu preciso, normotenso no consultório, tá, gente, que eu tô falando. Eu preciso fazer uma avaliação da pressão de fora de consultório. Aqueles pacientes que têm alto risco cardiovascular, diabéticos, coronariopatas, doentes renais crônicos. Por quê? Porque esses pacientes eu preciso sim ter uma avaliação fiel, criteriosa da pressão do doente. Se eu vou aumentá-lo de risco, eu vou aumentar a possibilidade terapêutica, eu tenho que ter alvos, às vezes, de pressão
mais restritos para esse grupo de doentes, então eu preciso de fato ter um diagnóstico melhor. Aqueles pacientes é que eu tenho suspeita de desautonomia, tá? Aquele paciente idoso ou paciente diabético que eventualmente eu posso iniciar uma terapia com doses mais reduzidas. É aquele paciente que eu tenho um certo receio de aumentar muito a dose do medicamento. Às vezes aquele paciente que está ali no consultório com a pressão elevada, mas ele tem uma queixa de que eventualmente fica tonto, que já caiu uma vez. Poxa, será que eu preciso de fato aumentar esse remédio ou pelo contrário, eu tenho que reduzi-lo porque é um doente que está em desautonômico e eu só estou vendo uma hipertensão no consultório, tá? Quando eu tenho o objetivo de alterar os horários das minhas medicações, então as medicações podem ser tomadas todas num único horário lá, mas eu estou vendo que esse paciente tem ficado mais hipertenso no fim do dia, eventualmente no início da noite está mais hipertenso. Talvez eu possa trazer alguma medicação que ele toma de manhã por iniciozinho da noite, por exemplo. Eu posso ajustar os horários, tá? Quando eu quero monitorizar a eficácia do meu tratamento, fazer medidas de pressão de fora de consultório, principalmente MRPA, ajuda muito na adesão terapêutica, porque como o paciente precisa fazer aquele exame, ele precisa colocar o aparelho, o manguito no braço, ele precisa apertar o botão do aparelho, ele precisa ficar ali esperando, olhando aquilo. Muitos deles anotam. Ele precisa anotar no diário o horário que ele tomou o remédio, o horário que ele está medindo ali a pressão, se ele sentiu alguma coisa ou não, parará. Isso aumenta a adesão do paciente à terapia. Por incrível que pareça, aquela semana ali é uma semana que é quando ele mais toma os medicamentos no horário certo, ele não esquece, não sei o quê. E é um método de escolha para a gente fazer a avaliação de hipertensão do paciente renal crônico em tratamento dialítico. Saiu, se não me engano, foi início desse ano, o primeiro consenso brasileiro de tratamento de hipertensão arterial no paciente renal crônico em diálise, e nesse consenso está definido que a melhor maneira de eu avaliar a pressão do paciente em diálise é através da MRPA, porque eu consigo, idealmente, a MRPA de 7 dias, porque eu consigo medir pressão do paciente no dia da diálise, pré e pós-diálise, no dia que não tem diálise. Se ele eventualmente ficou 2 dias sem dialisar, ele perdeu uma diálise, eu consigo avaliar como é que ficou a pressão desse doente. Eu consigo ter uma série de informações que são importantes para tratar esse paciente. E as indicações da MAPA são basicamente as mesmas, mas há único método que é capaz de nos avaliar a pressão noturna é a MAPA. A MRPA, ela não mede a pressão noturna, ela mede a pressão de noite, mas a pressão com o doente dormindo só quem mede é a MAPA. Porque a MRPA, eu preciso que o doente esteja acordado para colocar o manguito no braço e apertar o botão do aparelho. A MAPA não. A MAPA, ele vai dormir e o aparelho automaticamente vai fazer as medidas todas. Então, é o único método capaz de fazer essa avaliação da pressão arterial noturna e que a gente sabe que tem uma importância grande também em prognóstico cardiovascular. A MAPA, ela também pode ser usada no paciente em diálise, mas a MAPA que eles falam que é a MAPA de 44 horas, aquela MAPA em que você coloca no paciente imediatamente após terminar a sessão de diálise dele e retira 44 horas depois, antes dele começar a sessão de diálise subsequente, tá? Então, uma mapa de 44 horas também pode ser usada, mas é muito mais fácil e a gente pega muito um período muito maior, dias de diálise bom, dia de diálise que ele dialisa menos, o dia que ele vai, o dia que ele volta, com a MRPA. E para que é importante a avaliação da pressão noturna, né? Como a gente falou da mapa. A gente tem um comportamento normal dentro da nossa pressão arterial, que é a nossa pressão ela diminuir quando a gente dorme. Então, quando todos nós dormimos, a gente tem um silenciamento do sistema adrenérgico e uma exacerbação do sistema parasimpático, e que a gente acaba diminuindo frequência cardíaca, diminuindo, consequentemente, pressão arterial e uma série de outras coisas que acontecem no nosso corpo quando a gente está dormindo. Então, o normal é realmente a nossa pressão ela cair de 10 a 20% quando a gente está dormindo, em comparação quando a gente está em vigília. Se aquele paciente ele cai a pressão dele menos do que 10%, entre 0 e 10%, ele é um paciente que a gente chama que ele não tem o descenso noturno. Ele tem um descenso noturno atenuado ou
é um paciente não díper, tá? Se cai 10%, entre 10 e 20, beleza, ele tem descenso noturno normal, ele é um paciente díper. Se cai mais do que 20%, ele tem um descenso noturno exagerado, que é o díper exacerbado, tá? E pode acontecer o contrário, a pressão arterial do indivíduo aumentar durante o sono. E aí, esse paciente tem um descenso negativo, a pressão dele cai negativamente durante o sono. E esse paciente ele tem o descenso noturno reverso ou diperreverso. Então, os padrões não diper, diperreverso e diperexacerbado têm pior prognóstico cardiovascular. Esses aqui, porque acabam aumentando o tônus adrenérgico, mantendo um tônus adrenérgico muito mais exagerado, muito mais aumentado do que deve, e esse aqui, porque você acaba aumentando a chance de hipoperfusão, uma vez que você está diminuindo demais a pressão arterial ao longo da noite. Não precisa ter tanto controle assim. Então, como é que essas diretrizes aqui de pressão dentro e fora de consultório do 2023 definiram ali um fluxograma para a gente, para facilitar? Então, eu tenho um paciente com uma pressão de consultório normal, vou botar aqui para a gente começar. Pressão de consultório normal, beleza, eu vou avaliar o nosso paciente. Esse paciente ele tem lesão de órgão-alvo identificada? Sim, esse paciente precisa de uma avaliação fora de consultório, preferencialmente ao mapa, para que a gente possa avaliar a pressão noturna. Né? Às vezes o paciente ele, durante o dia vai estar normotenso e vai ficar hipertenso durante a noite. Isso sim é uma realidade. Se esse paciente não tiver lesão de órgão-alvo, esse paciente ele pode ser reacompanhado com pressão de consultório, tá? Se eu tenho um paciente com pressão arterial de consultório anormal, eu vou rever sim se esse paciente tem lesão de órgão-alvo. Se esse paciente já tem lesão de órgão-alvo, eu estou autorizado a iniciar tratamento medicamentoso. Eu não preciso esperar para fazer o diagnóstico. Ou seja, eu tenho uma pressão de consultório alta e eu estou vendo que esse doente tem lesões orgânicas relacionadas à hipertensão. Tem um HVE, tem uma retinopatia hipertensiva, tem albuminúria. Então eu já posso começar a tratá-lo. Eu não preciso postergar o tratamento e nem privá-lo do tratamento para esperar um exame posterior. Se esse paciente com pressão aumentada de consultório, ele não tiver lesão de órgão-alvo, aí eu sim vou fazer uma medida de pressão de fora de consultório, através da MAPA ou MRPA, preferencialmente também MAPA para ver risco cardiovascular lá de descenso noturno e valor prognóstico de pressão noturna. Se tiver alterado, eu sim começo a tratá-lo. Se não tiver alterado, se for normal, eu posso monitorizar a pressão do consultório e com uma API-MRPA. Ou seja, não adianta só eu ver a pressão de consultório, porque eu sei que esse paciente é um paciente provavelmente relacionado a jaleco branco, tá? Em resumo, tá? Para a gente poder resumir mais ou menos tudo aqui. A hipertensão é uma doença que é muito prevalente e tem uma elevada mortalidade. Então, se vocês tiverem que ter uma certeza na vida de vocês, é que na vida médica vocês vão se deparar com algum paciente hipertenso. Medida de pressão arterial de consultório não é um procedimento trivial e a gente, na grande maioria das vezes, falha em medi-la. Então, a gente tem medidas muito imprecisas. Cada vez mais a medida de pressão fora de consultório assume importância tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento. E aí eu vou deixar aqui o convite mais uma vez para o nosso congresso, que vai ser agora mês que vem, vai ser aqui no Rio de Janeiro. As inscrições seguem abertas. Vocês podem entrar no site para saber um pouquinho mais, tá? Muito bem. Certo? Agora, dúvidas? Eu tenho uma dúvida, Vitor. Você Manda aí. falou muito sobre a importância da avaliação da PA de fora do consultório, com diferentes indicações e com diferentes desdobramentos positivos, né? Mas eu queria saber se alguma dessas diretrizes fala sobre alguma contraindicação, não sei, pensando num contexto de prevenção quaternária, para não solicitar a avaliação da PA fora do consultório, seja pela MAPA ou pela MRPA. Alguma contraindicação?
É, Cara, Gabriel, não, tá? Assim, não tem uma contraindicação clara. Porque medir a pressão fora de consultório, na verdade, ela é como medir a pressão no consultório, né? Assim, não tem uma contraindicação de eu fazer a medida de pressão no consultório. A única contraindicação em si que eventualmente vai ter, mas aí é principalmente relacionada a mapa, é o paciente não querer fazer, porque não é um exame confortável, vamos dizer assim, né? O paciente vai ter que ficar com aquilo lá o dia todo, para dormir eventualmente incomoda. Se o paciente ele é mais hipertenso, o manguito infla mais, então assim, acaba sendo de fato mais desconfortável, o braço fica mais dolorido, mas não tem uma contraindicação clara ali. Qualquer definição que você vá pensar em medir a pressão do paciente, você pode fazê-la fora do consultório, né? Lógico que assim, naqueles momentos, sei lá, da vida em que não faz diferença mais, assim, por exemplo, sei lá, você está com um paciente em paliação, em cuidados de final de vida, alguma coisa, não faz sentido, obviamente, mas aí não é uma contraindicação, aí é um outro momento da vida do paciente em que a gente vai escolher quais são os exames que vão ser cabíveis naquele momento, mas contraindicação clara, assim, nenhuma, tá? O que a gente vai fazer é tomar o mesmo cuidado que a gente tem, por exemplo, o paciente que esvazia a axila, né, para câncer de mama, que esvaziamento axilar. Às vezes a gente vai usar o braço que não esvaziou, né? A gente pode ter alguns cuidados nesse sentido, né? Às vezes preferir a MRPA, se o paciente tiver feito um, sei lá, um esvaziamento axilar bilateral, por exemplo, a gente pode preferir fazer a MRPA em vez de fazer a mapa, porque eventualmente pode incomodar um pouco mais, pode fazer alguma escoriação e isso ser pior para o doente, mas com cuidado, direitinho, dá para fazer também, tá? tá ótimo então, obrigado. Mais alguém? Fala aí para mim de verdade, quem de vocês segue aqueles nove passos para medir a pressão direito? Difícil, né? Difícil, né? Então, assim, é por isso que começou-se a ter falar cada vez mais de pressão de fora de consultório, né? Porque não é, parece que é uma coisa muito trivial, né? Ah, não, medir pressão é fácil, mas não é uma coisa tão simples assim, né? Receber o diagnóstico de hipertensão é uma mudança da sua vida como um todo, né? Então, é preciso, de fato, ter um diagnóstico bem criterioso ali para a gente poder fazer corretamente aquilo, né? E MRPA a gente tem muito pouco dentro da prática clínica mesmo, assim. Se vocês forem tentar pedir uma MRPA para algum paciente de vocês, eles dificilmente vão conseguir, assim. Vão ligar de volta e falar, "Ah, o laboratório está perguntando se não é mapa." Porque dificilmente eles têm MRPA, né? Assim, primeiro porque, de ponto de vista é, de negócio, a mapa ela é mais vantajosa pro laboratório, né? E vou falar a verdade, eu nem sei se tem regulação para pagar MRPA via convênio, por exemplo, tá? E, lá no ProHeart a gente recebe, obviamente, do SUS as MRPAs e as mapas, né? Então a gente consegue fazer MRPA lá para o hospital, eventualmente até para fora. Na maioria das vezes para fora eles nem pedem MRPA, eles pedem mapa mesmo, mas principalmente na medicina privada, é muito difícil você conseguir ter o exame disponível para pedir. Na maioria das vezes é mapa mesmo. Uhum. Fala aí, gente, mais alguém? Eu tô tranquilo. Né? Por mim também tá tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, peraí. Tá, então tá. Então, beleza. As próximas aulas, a gente vai começar a falar de tratamento não farmacológico, tá? Peraí, deixa eu só parar de gravar aqui para